Não aguento mais o mau humor do meu filho adolescente. Esse é o tema da live de hoje. Seja muito bem-vindo, boa noite para quem está aqui comigo ao vivo e seja muito bem-vindo a você que está assistindo essa live que foi gravada dia 18 de setembro de 2023. Essa live faz parte de uma sequência chamada Adolescer, uma série, né? Vamos falar mais moderno, uma série chamada Adolescer. O que é adolescer? É o estudo das transformações físicas e emocionais entre a infância e a fase adulta. Então, cada live eu trago aí alguma transformação que vocês me pedem. Para quem está chegando agora, eu sempre trago conteúdos que as mães me pedem, tá? Então, você me manda uma mensagem no direct ou lá embaixo dos stories, que todo dia tem postagem lá nos stories, falando: Soraya, eu tenho um filho, uma filha tal, que chama tal, que tem idade tal e tá acontecendo tal coisa e eu queria que você falasse um pouco sobre isso. E aí eu trago aqui nos meus conteúdos, ou nos conteúdos diários, ou nas lives, se eu achar que precisa de um enfoque mais eficiente, eu trago aqui durante as lives, tá? Então, de segunda-feira a gente tem lives sobre o adolescer, que são essas transformações. E na quinta-feira eu tô fazendo uma live chamada Acolhimento com Escuta, em que eu tô aqui para ouvir você, mãe, sobre o seu momento, sobre o que você tá passando ao vivo. E aí, se você quiser participar, você volta aqui comigo na quinta-feira ao vivo, às 9 horas da noite, que eu vou te convidar para participar comigo ao vivo. Se você estiver chegando agora e não me conhece, eu sou Soraya, sou médico homeopata, sou endócrino infantil. Nesse canal aqui eu te ensino a melhorar o relacionamento com o seu adolescente em 3 passos. Então a gente vai conversando sobre isso sempre nos meus conteúdos. E o tema da live de hoje é: não aguento mais o mau humor do meu adolescente. Vou copiar aqui o título para quem for chegando depois não se perder. Não aguento mais o mau humor do meu adolescente. Alguém passa por isso aí? Então, vocês já sabem que eu vou pedir a ajuda de vocês, né? Então, quem puder já me contar se tá passando por alguma situação aí na sua casa, fixando o comentário, pronto. Me conta aqui embaixo nos comentários se você passa por isso, se está vivenciando alguma situação como essa, já passou por isso e já mudou alguma coisa, então conta aqui para mim enquanto eu vou começando a live. Eu já vi que tem algumas mães dizendo que sim, vão contando, gente, por favor. Não esqueçam de falar se é filho ou filha e a idade, tá? Então a live de hoje é sobre o humor, mas não esqueçam, o mau humor na adolescência é assim. Então tá tudo bem, de repente fica tudo mal, de repente fica tudo bem, de repente fica tudo mal. O que não é um mau humor contínuo. Então a live de hoje eu vou falar sobre a alteração do humor na adolescência. Eu não vou falar de outras situações, como por exemplo um mau humor contínuo. O mau humor contínuo não é da adolescência. E esse comentário aqui é muito importante e ele não vai fazer parte da live, tá? Vai ser o Reel que eu acabei de pôr às 7 horas da noite. Então, precisa assistir a live e terminou a live, vai assistir o Reel, porque os dois são importantes. Os dois temas têm a ver com o mau humor, mas as duas coisas são importantes, tá? Então, acabando a live, vai lá no Reel para assistir a parte 2 desse tema que também é importante, tá bom? Então, o que é, né, esse mau humor da adolescência que a gente vai conversar? Então, a gente não vai falar hoje sobre esse quando for mau humor contínuo, porque não faz parte da live de hoje, tá? Por que é uma oportunidade essa live? Por que eu tô trazendo essa live hoje, né? Para você entender. Por que, Soraya, que minha filha é assim? Por que meu filho é assim? A gente precisa entender, gente. A gente precisa estudar sobre a adolescência para entender melhor o filho. Porque na hora que eu começo a entender melhor o filho, eu começo a criar uma empatia. Lembra que a gente já conversou sobre empatia aqui?
eu consigo me colocar no lugar dele e entender o que ele está passando. Então, se eu não sei quais as transformações que ele está vivendo, eu vou achar que aquele mau humor é à toa e vai desgastar a nossa relação. Então, precisa entender por que isso acontece. E é por isso que eu estou fazendo essa live hoje, tá? Então, vou trazer aqui 3 exemplos e aí eu vou ler os exemplos de vocês. Então, um exemplo. Eu tenho uma mãe que fala assim pra mim, o que ela fala? Eu anotei aqui. Não sei onde ela arruma tanta resposta, Soraya. Tudo tá na ponta da língua. Tudo que você fala, ela retruca. Você fala, ela retruca. Então, essa mãe brinca que ela deve fazer, a filha dela fazer uma lista de respostas, porque ela diz que sempre ela tem alguma resposta na ponta da língua. Então, esse foi um caso que eu lembrei quando eu estava escrevendo aqui, bolando a live. Para quem não sabe, eu deixo aqui meu computador aqui ao lado, porque eu sempre preparo a live, tá, gente? Outra situação, outro caso que me veio à cabeça, né? Enquanto eu estava pensando na live, foi uma mãe que me falou, né, uma vez. Uma não, foram várias, mas me lembrei de uma delas, né? Nossa, Soraya, é tudo muito pesado aqui em casa. Para minha filha, nada ela é boa. Então, tudo ela reclama e tudo ela se põe para baixo. Isso é importante. E aí, então ela estava falando que a filha sempre estava de mau humor, sempre para baixo, sempre se achando menos do que os outros. Isso é importante. E qual foi o terceiro exemplo mesmo? Nada tá bom. Então, tinha uma outra mãe que me falava assim, tudo que eu faço para minha filha, nada tá bom. Nada é suficiente, nada é bom, tudo dá coisa, tudo reclama. Então, esses foram os 3 casos que eu lembrei de situações de que eu atendo no consultório. E aí, antes de dar continuidade aqui na live, eu vou dar uma lida aqui nos comentários de vocês. Eu também já li os comentários das mães. Até podia ler, viu? Vou pegar outro celular. Lá nos stories eu já perguntei hoje, né? Sempre eu pergunto, tá, gente? Quem puder ir me ajudando. A Marisa falou assim, é bem isso, meu filho tem 12 anos. Depois ela falou, eu passo por isso, né? A Rose falou, sim. A Daniela falou, eu. A Daniela tem filho de 11 anos. A Marisa falou, meu filho de 12 está no mau humor porque deixamos de castigo por causa do celular. E por que vocês deixaram de castigo? Conta pra mim. A Tati falou assim, filho de 11. Eles são bipolar. A Mi falou. A Rose falou assim, meu filho de 11 anos... Tá. Meu filho de 11 anos é bem humorado, mas muda do nada. Então, isso faz parte da adolescência. Então, de repente, tá tudo bem aqui em casa. Aí, quando eu vou ver, olho pra ele, ele tá de mau humor. Aí faz aquela cara, né, que a gente fica super sem graça. Mas é isso que faz parte da adolescência. A minha de 14 sempre está de mau humor. Então, cuidado. Assiste o Reel, tá? Sempre está de mau humor, aí não é da adolescência. É isso que precisa chamar atenção. Sempre não é da adolescência. Aí precisa assistir o Reel. Desse jeito aqui em casa, a Alessandra falou. Oi, Mari, boa noite. A Rose falou assim, os 3 exemplos tem aqui em casa também. Ui, que delícia. Sempre negociando pra tudo, a Mi falou. Flavinha falou, graças a Deus minhas filhas não têm mau humor, deve ser, né? E não me respondem. Que delícia. Muito bom, muito bom. Muito importante esse seu relato, sabe por quê? Porque todo mundo associa a adolescência com mau humor. E isso não tá certo. Tá? Não é todo adolescente que é mal-humorado. Então, por exemplo, eu tenho muitas mães novas aqui no canal, né? Eu tenho muitas mães que começam a me acompanhar antes mesmo do filho entrar na adolescência. Tá entrando ali na puberdade, elas começam a me acompanhar.
E aí elas ficam assustadas com os comentários das outras mães e me mandam mensagem, né? Perguntando, Soraya, meu filho vai ficar assim? Não. Nem todo adolescente se comporta da mesma forma. Cada um é um indivíduo único. Não esqueçam que eu sou homeopata. Eu defendo muito essa ideia de que cada um é único. Tá? Então, é isso aí. Vão ter mães que vão trazer aqui bons relatos dos filhos. Não tivemos aqui mães que falaram que o filho limpa o banheiro? Gente, pra mim isso foi marcante. Tá bom? Deixa eu ver aqui os outros comentários de vocês. A Flavinha falou, mal é mal. Deixei de castigo pelo celular porque se deixar fico o dia inteiro no celular com a amiga paquera. Será que tá sendo cruel? Pensa, Má. Pensa se você tá sendo cruel e me conta o que você acha aqui embaixo. Pensa em quando você paquerava. Flávia, tava certo mal com U. Mal é bom, né? É mau humor, tava certo. O celular quebrou, mantenho quebrado, a Mi falou. A Alessandra falou, minha filha é de 11, só mal, deve ser humorada, né? Parece que tem muita raiva de mim, eu faço tudo pra ela. A Lê, você já perguntou pra ela por quê? A Mi falou, está fazendo muito bem a ela sem o celular. Raiva por quê? Que mais, gente? Vamos contando mais exemplos aqui pra mim. Vamos contando situações. Enquanto isso, eu vou falando aqui o restante do conteúdo da live, tá? Muitas mães me dizem assim, Soraya, eu não tenho que entender nada, não. Não tenho que aguentar esse mau humor. E outra, esse mau humor afeta toda a casa, afeta toda a dinâmica da família e começa a ter muito conflito aqui. Então eu concordo. Mexe com a dinâmica toda da casa. Mas não adianta a gente achar que o problema é só com o adolescente. E na hora que eu entendo o que ele tá passando e mostro essa minha disponibilidade para entender o que ele tá passando, a situação do todo muda. A Flavinha falou, as minhas ficam com a cara feia quando mando fazer um serviço. Mas logo passa, converso muito com elas. Muito bom. Muito bom. Existe medicação para mau humor de adolescentes? Daniela, primeiro você, se for o mau humor da adolescência, você vai entender aqui com a live que não precisa de medicamento. A gente precisa entender e conversar com o filho. Então, vamos pensar assim. Se ele tá de mau humor, ele tá expressando que alguma coisa tá chateando ele. Ele tá pondo pra fora esse sentimento. Não tá legal. Só que ele ainda tá amadurecendo. Então, ele ainda não sabe expressar e traz esse mau humor. E essa é a oportunidade que a mãe tem para orientar o filho. O filho precisa da mãe nesse momento. Porque senão vai virar aquele adulto que fica emburradinho. Então eu preciso mostrar para o meu filho que ficar de mau humor, ele ainda não está sabendo lidar com aquele sentimento. E ele precisa entender o que ele está sentindo e expressar de uma forma mais madura o que está passando. E ele não vai ter maturidade para fazer isso sozinho. Ele precisa de um cérebro adulto. E cabe aos pais fazerem isso. Então não é medicando, é ensinando a elaborar melhor essa situação. Deu para entender, gente? Isso é muito importante. Então eu, como homeopata, lógico,
Para mim, dar medicação é tampar o sol com a peneira. Porque eu não estou ensinando meu filho a ser um adulto mais feliz e mais maduro. Aí fica esse monte de adulto mimado, emburradinho, quando leva uma chamada, por exemplo, lá no trabalho. Ou então, no casamento, ficam os dois emburradinhos, os dois com 40 anos emburradinhos, porque não conseguem lidar com os conflitos familiares. Então, vocês precisam enxergar, gente, lá no futuro do filho. O que vocês estão construindo agora está formando o que ele vai ser na vida adulta. E é agora que precisa ser aprendido. Depois vocês não vão estar perto deles. Depois vocês não vão ter como ajudá-los. E vou contar outra para vocês. Isso passa rápido. Ontem eles eram bebês. Amanhã eles vão sair de casa. E aí é tarde demais. Tá bom? Por que agora meninas falam que tem... Por que agora meninas falam que são bi? Como assim? Não entendi. Diana, explica melhor, não entendi. Eu paquerava sim, a Marisa falou. Sei que a minha época não tinha celular. Mas o motivo é muita besteira que escrevem. Tipo, estão se descobrindo como me comportar. Deixe eles serem felizes. Se você acha que tá adequado, se eles estão se descobrindo, mas tá gostoso, não tá desrespeitando, os dois estão fazendo com carinho e amor, me conta por que não, Marisa. Cuidado, lógico, pelo amor de Deus, tem que ver o tipo de conteúdo também, né? Sem nudes, né? Isso tem que ser muito conversado e explicado. Ainda bem que passou isso na minha cabeça, porque isso é muito importante, tá? A minha de 11 vive de cara fechada. Então, Cena Flá, não sei se seu nome é Flávia, se ela vive todos os dias há muito tempo, isso não é da adolescência. Esse é um dos grandes objetivos da live. Isso não é da adolescência. Tem algo por trás. E aí precisa implantar o método POC e encontrar o que está acontecendo, a raiz do problema. Tá? Então assiste o reel de hoje. O problema é que... A Mi falou assim, o problema é que ela sabe que amo ela mais que tudo. O problema não. Isso é a solução, né? A minha de 11 fica de mau humor à toa e é muito tímida. Ah, tá. Que são bissexuais. Diana, eu já conversei sobre isso numa live. Elas confundem muito. Tá uma febre na escola da minha filha. Nessa idade, elas confundem muito melhores amigas com sexualidade. Tá? E aí vem essa confusão de sentimentos, né? A minha tem 14 e fica faltando... fica faltando não, acho que deve ser falando, né? Um monte de gírias. Tem um de 10 e fuça enrolada do nada. Não entendi. Tenho uma de 10 e fuça enrolada. Tipo, fica de bico do nada? Acho que eu entendi isso. Como despertar interesse sobre outros assuntos? Conversando de forma aberta, não fazendo perguntas objetivas. A Marisa falou assim, muita falta de respeito. Falo muito com meu filho de 12 anos. E ela tem 14 anos. Muito pegajosa. Não deixa ele respirar. E ela quer ir finalmente pro sexo.
Então precisa conversar bastante mesmo, Marisa. Então eu te sugiro não bloquear tudo. Põe limite. Põe limite. Gente, vou continuar aqui, tá? Senão a gente não acaba. Vamos lá. Então, Soraya, por quê? Por que que meu filho tem essa oscilação de humor? Então, vamos entender uma parte, né, gente? Uma parte do que acontece aí com o adolescente, tá? Então, tem uma oscilação de hormônio, tem mudança de hormônio. Então, tem um hormônio que deixa, por exemplo, a gente mais irritado e mais sensível. E tem um outro hormônio que deixa a gente mais agressivo. E de repente eles começam a agir no nosso corpo. Não tinha isso na infância. Então, como que eles não vão mudar de humor, gente? De repente tá o hormônio lá da irritação agindo. De repente tá o hormônio da agressividade. De repente tá o hormônio da labilidade. Aí fica mais emotivo, chora mais. Gente, como é que eles não vão reagir? E aí a mãe vai lá e briga. Imagina que peso é para esse adolescente. Ele não tá entendendo nada porque a mãe não tá explicando para ele, porque a mãe também nem sabe o que tá acontecendo, porque se não estudar não sabe o que tá acontecendo. Aí ele sofre essa alteração aqui no corpo dele, aí ele reage àquela alteração e vem alguém e briga com ele. Imagina o quanto de estresse eles ficam. Para pensar nisso. Estude sobre a adolescência. Então, variação dos hormônios. 2. O cérebro está amadurecendo ainda. Não está finalizado. E quem controla a impulsividade não está maduro ainda. A parte do cérebro. Então, ele pensa e fala. Ele não segura. Sabe aquela tampinha do Simancol que a gente brinca que existe? Ele ainda não tem. Ele não consegue segurar. E aí ele é impulsivo, então ele reage. Por quê? Porque o cérebro maduro é dos pais, não do adolescente. Então vão ter momentos que eu vou ter que olhar e falar assim, tudo bem. Gente, é sério que eu preciso estudar sobre a adolescência. 3. Aí junto com tudo isso, então o hormônio tá fazendo assim com eles, cada hora eles se comportam de um jeito, não consegue se controlar. E aí, 3. Eles estão vivendo aquele momento que eles têm uma necessidade de se encaixar em grupos. Eles precisam ser aceitos. Isso faz parte da adolescência. O mais importante para eles nesse momento é ser aceito em um grupo. E aí eles vivenciam ainda mais esse estresse. Então o estresse fica aqui, ó, o dia inteiro, todo dia. Não é fácil não. Não é fácil não. E aí, para piorar, o corpo dele tá mudando. Aí vem o nariz mudando, o rosto mudando, a espinha, o CC, o tamanho, né? Então começa a ficar desengonçado, o braço fica grande, começa a trombar com as coisas. O peito tá grande, nunca se imaginou com peito, de repente vai tá com peito. E os meninos com as disputas, que eu não posso falar aqui, que eu tenho medo de ser bloqueada. Enfim, vou ficar alto, vou ficar baixo. Será que vão me achar bonita? Será que vão me achar bonito? Será que eu sou feia? Então, eu passo por um estresse desse lá na escola.
Eu chego em casa com que humor? Se eu tô com dificuldade de aceitação aqui dentro sobre quem eu sou e de ser aceito num grupo, e aí eu acabo reagindo um pouquinho mal com a minha mãe e ela senta lenha em mim. Então, às vezes, cabe a gente sentar com o filho e falar: filho, será que é comigo mesmo? Essa resposta? Quantas vezes você não teve problema lá no trabalho e chegou em casa e descontou no seu filho? E você é o cérebro maduro da relação. Então, quantas vezes o seu filho não fez isso com você? E por que cabe a mãe e o pai falarem sobre isso? Porque ele começa a se dar conta de que, putz, é mesmo, mãe, não é com você o problema, é com tal coisa. E ele vai amadurecendo isso, vai entendendo isso, vai melhorando a relação em casa e vai se tornando um adulto melhor. Então, vou falar de novo. Esse amadurecimento vai ser o diferencial de como ele vai se comportar no trabalho e no casamento dele. Então, é agora que eu preciso ensinar o meu filho a saber elaborar isso. Agora. E último, para piorar ainda por cima, não dorme direito e não quer fazer esporte. O dormir é o que vai refazer o cérebro para estar pronto para o dia seguinte. E o esporte é onde ele vai pôr para fora esse estresse. Então, se esses dois não estão bem, aí esse mau humor piora. Então, próxima vez que o seu filho tiver um momento difícil aí na casa de vocês, eu convido vocês a conversar. Filho, será que é comigo mesmo o que está acontecendo agora na sua vida? Na primeira vez ele não vai entender, na segunda ele não vai entender, na terceira ele começa a entender, porque você vai conversando sobre isso. E vai trazendo situações, e conte situações que você já passou. Nossa, lembra aquele dia que a mamãe fez isso, isso, isso? Depois eu me dei conta de que era porque lá no trabalho tal coisa. E ele vai entendendo e vai elaborando melhor. Tá? Gente, é muito importante essa live, tá? Muito importante para mexer no relacionamento de vocês aí em casa. E aí, antes de finalizar, eu vou ler mais esses comentários aqui. A Alessandra falou assim: tenho uma filha de 13, 1 ano e meio, diagnóstico de depressão, está com acompanhamento psiquiátrico e psicóloga. Tenho de perder algum sinal de que ela está tentando. Talvez tenha medo de perder algum sinal de que ela está tendo uma recaída. O que observar? Alessandra, aí não é o tema de hoje. Aí eu posso pensar num conteúdo sobre depressão. É exatamente isso que eu falei. A depressão não é da adolescência. Né? A depressão não faz parte da adolescência. Então, é uma das alterações de humor que não é da adolescência. Tá? Aí um dia eu posso fazer um conteúdo sobre isso. Eu tenho eu tenho uma aula no meu curso só sobre isso, tá? Na verdade, não é só sobre depressão, é sobre essas questões de humor,
né? Mas sempre fica atenta aí a alterações de vai pro muito, né? Muito agitado, muito recolhido, alteração de apetite, né? Come muito ou come pouco, ou começa a ir mal na escola, essas coisas precisam te chamar atenção, tá? A Marisa falou assim, obrigada pela contribuição, estava achando que eu estava me sentindo muito dura, eu estou colocando limite sim, mas fica com aquele humor. Mas dá pra gente entender, né, Marisa, porque agora a coisa mais gostosa pra ele é isso, mas eu tô entendendo o que você tá colocando. A Carla falou assim, e quando é a mãe que não tá bem? E é o meu adolescente que me ajuda. Tenho medo de sobrecarregá-lo com a minha depressão. Carla, precisa buscar ajuda mesmo, com certeza. Tá? Te desejo melhoras. A homeopatia é muito bom para isso, tá bom? Marisa pergunta se vai deixar gravado. Sim. Isa falou assim, esclarecedor, doutora, obrigada por nos ajudar a lidar com os nossos adolescentes. Obrigada, Isa, obrigada por me ajudar com dicas. Sempre que puderem, me tragam dicas. Devo obrigar a fazer... Mara, não entendi. Oi, recortes personalizados, esqueci seu nome, você tinha sumido um pouco. Você tem me ajudado demais, obrigada. A Alexandra falou, e quando a filha acha que não pertence a nenhum grupo, qual a melhor maneira de apoiar? Incentivando ela entender o que ela gosta, daí você vai ajudá-la a buscar locais que ela vai se encontrar. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Minha filha gosta mais de leitura. Eu sei que tem aqui um sebo, aqui em São Paulo, por exemplo, que promove eventos lá no sebo. E aí ela vai encontrar a tribo da leitura. Minha filha gosta de música, então eu vou colocá-la em grupos, em aulas de música para ela formar a tribo dela. Meu filho gosta de esporte, então eu vou proporcionar atividades essas extracurriculares para não encontrar, entendeu? Pintura, desenho. Então, vai estimulando o autoconhecimento para ela ir se descobrindo e na hora que ela descobrir, ela busca esse nicho. Minha filha gosta de xadrez. Hoje tem um nicho de xadrez. E hoje, gente, a gente tem que usar a internet a nosso favor, né? Com a internet a gente consegue achar, né, locais para promover isso. Sesc tem bastante coisa, né? Bastante evento. A Marisa falou isso mesmo, todos os dias converso com ele. A Mara falou, devo obrigar a fazer um esporte porque... Sim, Mara. Existem coisas que a gente não discute. A gente só dá a opção de escolher qual. Então, saúde não se discute. Então, por exemplo, filho, qual você vai fazer? Futebol, tênis ou vôlei? Não é, filho, você vai fazer ou não vai fazer? Não existe isso. Qual, né? Dessas 3 opções, ou então qual opção que você gosta, e aí você oferece 2 ou 3 e ele escolhe. Tá? Então, saúde não se discute. Janaína falou, o que fazer? A filha é sempre excluída dos grupos das outras meninas. Janaína, vamos sempre pensar lá no método POC, né? Método POC. P de porquê, O de o que, como, né? Então, você está me perguntando já o que fazer. Soraya, o que eu faço com isso? E aí eu sempre falo aqui nas minhas lives, não adianta vir me perguntar o que fazer e como fazer, se não souber por quê. Então, Jana, agora você precisa descobrir com a sua filha o que está por trás disso. Por que ela está sendo excluída desses grupos. E aí é uma não, 10, 20 conversas com ela, até entender o que está acontecendo, qual é a raiz da questão, tá? Amanda,
Amanda, isso mesmo, Amanda. Lembrei. Vejo tudo gravado. A relação com a minha filha melhorou muito. Ah, vou bater foto, Amanda. Cadê meu celular? Legal. Faz tempo, né, que você tá aqui comigo. Vou postar essa também. Eu sempre saio olhando para baixo. Obrigada pelo seu depoimento, muito importante, principalmente para as mães que estão chegando. Então vocês me ajudam com esses depoimentos, tá? Porque aí elas vão vendo que é real, gente, é real. Se a gente fizer as mudanças, a gente colhe frutos para agora. A Alexandra falou muito obrigada, perfeito, parabéns, obrigada. O vôlei está salvando a minha filha. Olha que legal esse depoimento. Minha filha tem 14 anos, pediu para fazer academia, mas infelizmente não conseguiu ir por 3 meses. Por quê? E não entendi. Ele tem defeito de atenção, não entendi. Oi, Gretchen. Boa noite, doutora. Você já fez alguma live falando sobre luto na adolescência? Já? Você diz luto da adolescência mesmo, né? Não luto de luto, né? Me fala qual o luto. Se for luto sobre a adolescência, já fiz, tá? Minha filha não tem amigos. Temo que fique depressiva por ficar isolada, sem um grupo para socializar. Érica, precisa então implantar o método POC, entender o que está por trás disso. Então, são as 2 sugestões que eu já dei aqui acima, tá? Um pouquinho antes. Implantar o método POC e entender qual é a raiz da questão. E segundo, oferecer atividades extracurriculares para ela encontrar a tribo dela, tá? Obrigada, doutora. Quando meu adolescente fala algo que não é legal, sempre peço para ele pensar no que está dizendo e sempre pede desculpas depois. Porque aqui pedimos desculpas. Muito bom. Ah, que frase linda. Não vou mais sair daqui, já me senti acolhida. Obrigada, Carla, por seu depoimento. A Gretchen falou, coloquei minha filha no vôlei, vou começar na 4ª. Não gostou, doutora? Tudo que começa não termina. Talvez me expressei mal. Não entendi agora o que você quis dizer. Em alguns momentos a gente precisa estimular a persistência, tá? Então, faz combinados antes. Escolheu tal coisa? Filho, você vai ficar por quanto tempo antes de começar? E aí ele tem que cumprir. Porque aí você já vai estimulando a responsabilidade, tá? A Mara falou assim, você também me ajudou muito, eu era uma mãe muito chata. Ai, a Gretchen falou... obrigada, Mara, desculpa. A Gretchen falou, doutora, luto mesmo? Depois me manda uma mensagem, Gretchen. Isabel falou, eu cobro muito dele. Aí fica muito estressante, Isabel. A Marisa falou, vou colocar minha filha no futebol. Ele adora assim. A Jana falou, muito obrigada pela orientação. Obrigada, gente. Então, vamos finalizar. Última questão que eu quis trazer aqui. Então, geralmente, eu noto que as mães erram em algumas questões. Deixa eu só bloquear essa pessoa aqui. Não sei como bloqueia. Bloquear. Pronto. No direct, Gretchen. No direct. Então, algumas não, muitas vezes eu vejo algumas mães cometendo alguns erros que eu tenho certeza que elas não estão se dando conta de que estão cometendo, então eu gosto de trazer essas oportunidades aqui na live, tá?
Então, cuidado, gente, em ficar criticando muito e não elogiar. Então, vamos relembrar? Eles têm lá 1000 alterações de hormônios. Então, uma hora ele tá feliz, uma hora tá irritado, uma hora tá chorando, uma hora tá bravo. Porque os hormônios estão mexendo com eles não estão entendendo. Aí não conseguem controlar a impulsividade e precisam que vocês expliquem que isso está acontecendo. E ainda por cima chega em casa e a mãe, ó, critica. Gente, é uma panela de pressão que vai explodir. Então, cuidado com as críticas. Muitas vezes a gente pensa, se eu criticar, eu vou incentivar a melhorar. Às vezes, com um elogio, você vai incentivar muito mais, tá? Soraya, eu não aguento mais, não tenho mais paciência de ficar ouvindo esse mau humor do meu filho, eu ignoro. Espero que com a live vocês repensem, tá? E 3, precisam se cuidar, gente. Por que precisa se cuidar? Porque se eu não estiver bem, lembra, falamos disso semana passada, eu vou ficar irritada e aí a gente briga ainda mais. Então, para eu cuidar, eu preciso estar bem. Então, até brinquei. Sexta-feira vai fazer uma coisa. Brinquei? Não, falei sério. Sexta-feira vai fazer uma... Brinquei que eu falei que era ir no shopping, né? Não lembro o que eu falei. Faz drenagem, vai no shopping, faz uma coisa que você gosta de sexta. E faça atividade física pelo menos 5 vezes por semana. Eu falei também, faça a unha, né? Acho que foi no Rio da semana passada. Então, cuide-se. Se você não se cuidar, não tem como cuidar. É isso. Deixa eu ver aqui os últimos comentários. Doutor, acha que reposição de vitaminas e minerais possa ajudar nessa fase? Érica, eu sou homeopata. Eu trabalho diferente, tá? Então, a gente vai trabalhando com os sintomas que vão aparecendo, a gente vai encontrando uma medicação semelhante e vai trazendo o adolescente pro equilíbrio, tá? Isabel falou verdade, obrigada, cobro muito dele. Muito bom, gratidão. Meu Deus, que show. Obrigada. Vamos cuidar bem dos nossos filhos, muito bem. Uma amiga me passou hoje seu link. Que legal. Que legal, agradeço. É sempre um aprendizado valioso, suas dicas. Obrigada, Gretchen. Obrigada por estar aqui. Gente, muito obrigada. Então, para quem chegou hoje, tem o Reel todos os dias, inclusive sábado, domingos, feriados e Natal e etc. Lives toda segunda-feira às 7h30 e toda quinta às 9 da noite. De quinta-feira eu vou chamar alguém ao vivo, quem quiser, para falar sobre o tema de hoje. Então, se você estiver passando por isso aí na sua casa, vem comigo participar, que eu preciso de alguém ao vivo. Então, quinta-feira, live ao vivo com alguma mãe, desabafando. Dia 23 de outubro eu abro nova turma do meu curso, 23 de outubro. Então, antes, eu sempre falo que eu faço uma jornada gratuita para quem desejar comprar o curso, me conhecer melhor. Então, quem quiser se inscrever para a jornada gratuita, o link está lá na bio. São 3 aulas gratuitas que eu entrego fora das redes sociais, tá? Então, se você quiser se inscrever para me conhecer melhor, o link tá lá na bio, tá? Gente, muito obrigada. Opa. Oi, Flá. Peraí, deixa eu ver. Obrigada por ajudar a almoçar as lives. Obrigada, Érica. Gratidão, beijo. A Flá falou, ainda bem que amanhã tem consulta. Tá precisando acalmar minha mente. Flá, nossa consulta é muito gostosa, gratidão. Vou passar para minha irmã, obrigada, Isabel. A Flá falou, obrigada por tudo, obrigada, Flá. Cheguei hoje, amei. Bem-vinda, Helena, bem-vinda, obrigada. Marisa falou, beijo, você é ótima, oba, Deus te abençoe. Gente, apareçam na quinta, tá bom? Por favor. Gente, beijos. Tchau, boa noite, tchau.